que mesmo sofrendo deu ao homem sua luz. Viva esse amor, viva esse amor, e você vai aprender a perdoar. Vivendo esse amor, você vai aprender a amar. Viva esse amor, viva esse amor, e você vai aprender a perdoar. Vivendo esse amor, você vai aprender a amar. Viva esse amor, viva esse amor, e você vai aprender a perdoar. Vivendo esse amor, você vai aprender, 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 aprender a
Carlos Paiva, né? A Cida. Cida, o que você acha do conjunto A Voz da Verdade? Eu sei que tem servido de bênção, né? Qual a sua opinião, né? E o que você espera desse lançamento? Espero do lançamento um avivamento, né? Que nós estamos esperando. Sobre o conjunto, eu acho uma bênção, né? Só tem para fortalecer a gente. Mais ainda. Deus abençoe. O povo de Deus reunido neste amor verdadeiro para louvar Jesus Cristo nesta noite, juntamente com o conjunto da Voz da Verdade. Isso é maravilhoso. Aqui quem nos fala é o pastor Nelson, do Ministério Voz da Verdade, que vos cumprimenta com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e uma boa noite a todos que estão aqui. Graças a Deus. É maravilhoso mesmo. Nós vivemos nessa comunhão junto com o povo de Deus para louvar Jesus Cristo, porque só Ele pode nos abençoar e nos fortalecer em tudo, na nossa vida espiritual e na nossa vida material também. Graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus Cristo, porque Ele merece as nossas palmas esta noite. Porque aqui, através do conjunto da Voz da Verdade, o Espírito Santo vai fazer maravilhas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu gostaria de convidar todos os pastores de todas as igrejas que estão conosco nesta noite que ficassem de pé, todos os pastores, para que esse povo possa aplaudir os homens que levam a palavra do Senhor Jesus Cristo aos corações. Aleluia! Que Deus abençoe! Que Deus abençoe esse povo maravilhoso nesta noite. Glória a Deus! Aleluia! Agradecemos também, em nome do conjunto Voz da Verdade, todas as caravanas do estado de São Paulo e de todos os estados do Brasil que aqui estão conosco e todas as igrejas também aqui presentes nesta noite. Nós sabemos que vieram muitas igrejas de bem distante e eu quero uma salva de palmas para todas as igrejas. Muito obrigado, palmas ao nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Jesus verdadeiramente merece as vossas palmas. Isso é maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Esse é o amor que nós transmitimos a todos, essa comunhão, essa paz e essa santificação que acontecerá nesta noite. Aleluia! Eu quero chamar agora o nosso amado irmão e presidente do Ministério Voz da Verdade, pastor Fred Moisés. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja aqui com todos vós. Viemos aqui nesta noite para engrandecer o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a pessoa que deve ser exaltada aqui nesta noite. E que todos vocês vão sentir algo nos corações. Jesus Cristo está presente nesta noite e vai fazer maravilhas, vai ter curas, se for preciso. Se tiver pessoas doentes aqui, Jesus vai curar. Se tiver pessoas tristes e angustiadas, vão sentir alegria. Aleluia! E a nossa satisfação de apresentar esse conjunto maravilhoso
não veio aqui para exaltar a sua pessoa, mas para exaltar a pessoa imaculada de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele merece. Ele é uma salva de palmas. Algo vai acontecer aqui. Pessoas vão ser transformadas pelo poder de Deus. Eu quero agradecer a presença do deputado estadual Denis Capel, que está aqui atrás de pé, e seu auxiliar também, a dona Mercedes, hoje, e dona Isabel, coordenadora do movimento em prol do menor carente. Gostaria que as duas ficassem de pé também. E hoje é com grande satisfação também aqui, eu gostaria de destacar para todos vós a presença dos meus irmãos que estão presentes, o Jorge, a Elinha e o Ney, o doutor Ney. Gostaria que eles ficassem de pé também, uma salva de palmas para eles. Aleluia! Deus abençoe todos os corações e daqui a pouco vocês vão sentir verdadeiramente a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que nós ficássemos de pé para nós orarmos e agradecermos a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Jesus amado, nós te agradecemos, Senhor, nesta hora, nessa oportunidade que nos dá, Senhor, que nós estamos nesse lançamento do conjunto Voz da Verdade, Senhor. E tu abençoe esse conjunto, e abençoe esse povo que aqui está, e quero agradecer o teu nome, e quero louvar a ti, Senhor, e agradecer por esse conjunto que leva a tua palavra através da música, Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, Senhor. E faça nós esse lançamento, que é para a tua glória e teu poder, nosso Senhor e Jesus Cristo. É o que nós te agradecemos em tudo, agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Com vocês agora, ainda de pé, por favor. O conjunto Voz da Verdade. Aleluia.
Cantora Elizabeth. Aleluia! Glória a Deus! Fala quando der o Leonel para... Sintetizador Célia. Guitarra André. Aleluia, aleluia. Tá tudo em ordem, fica frio ainda. Metais. Joel. Eliel. Luiz. Mário. Cido. Percussão. César. Luciano. E Leonel, bateria. Glória a Deus. E apresento então a vocês agora o conjunto A Voz da Verdade, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. Estamos contentes por vocês estarem aqui nesta noite. Nós oramos bastante, jejuamos, oramos, e eu estava muito apreensivo para que Deus estivesse aqui nesta noite.
quando eu convidei as pessoas a ouvirem a casa de Deus. Aqui tornou-se a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Estamos reunidos, louvando a Deus, porque Deus vive dentro de nós. Houve pessoas que abriram seus corações, ficaram alegres, porque lembraram-se do meu filho. Alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas outros olharam para casa, para o trabalho, para o cansaço, para vaidades, para ilusões. Mas haverá um dia que você terá tempo para ver Jesus Cristo, porque todo olho verá e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eis que breve venho, guardo o que tens para que ninguém toque a tua coroa. Jesus Cristo fez algo maravilhoso em minha vida e eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Sou cristã, sou mulher, graças a Deus. Não mudarei a natureza que Jesus Cristo me fez, porque como Ele fez a natureza, ela deve permanecer, não deve ser mudada a natureza. Homem sendo homem, segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo, e as mulheres servindo em submissão a Deus, com humildade e sinceridade. O Senhor curou a minha vida. Eu não tinha mais alegria, uma angústia. Muitas pessoas já ouviram esse testemunho, mas o Espírito Santo está me impulsionando a dizer que Ele cura. Não confiar só em médicos. Os médicos são maravilhosos, porque Deus deu inteligência a eles. Mas existe um médico dos médicos. Quando algo é impossível, Ele opera maravilhosamente. E se na tua vida estiver tudo escuro no teu coração, e você achar que não há mais solução, olhe por detrás da montanha e você verá uma luz brilhar que se chama Jesus Cristo.
muito fruto. E aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Mas aquele que não dê fruto, não dá fruto, ele arranca e joga fora e não serve para mais nada. Eu estava pensando, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. É porque há videiras que não são verdadeiras. Videira, aquele arbusto tão sarmentoso, que dá as uvas, depois das uvas se faz o vinho, e o vinho na Bíblia Sagrada é relacionado com sangue. O único homem que morreu pela sua alma chama-se Jesus. Muitos morreram por muitas causas. Outro dia, lendo há poucos anos atrás, né? Outro dia não, eu estava lendo uma garota que sentou perante a ONU e sentou-se no chão e pôs gasolina sobre ela e pôs e ateou fogo e era queimada pela fome do mundo. É uma boa intenção, irmão, mas não serve para nada. Há momentos certos para as coisas certas. Há uma solução para a fome, para a tristeza, a angústia, chama-se Jesus. E quando ele voltar, ninguém vai resolver nada, irmão. Passam-se os homens, continuam-se as coisas. Melhor é melhor homens, mas enquanto isso, não se resolverá nada. Mas Jesus voltará. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Aquele que deu sangue, deu a sua vida por você. Amigo, irmã, jovem, velho, só Jesus tem paz verdadeira, alegria verdadeira, vida verdadeira. Ele não tem e não dá outra opção, mas só Ele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos, mas o único caminho. Eu não te estou dando uma outra opção. Eu estou te dando a única opção. Jesus Cristo. Esse é a videira verdadeira. Só Jesus tem a
fizemos há quase 15 anos atrás. Quero dizer que toda a nossa família, minha cunhada, todos, Jurandir Gás, Terceiro Jubiloso, todos a nós, a igreja toda que está aqui, se estamos aqui hoje, é por causa dessa mulher. Quero dizer a vocês que ela foi um sustentáculo na obra de Deus. Quero dizer que eu nunca vi a mamãe precisar de ninguém espiritualmente. Eu nunca vi a minha mãe dizer eu estou fraca. Nunca vi ela escurecer. Nunca vi ela falhar. Nunca vi. Mas ela sempre foi um exemplo. Foi um fundamento. Eu me lembro que eu era criança. Hoje eu tenho quase 30 anos. Naquela época eu tinha 5 a 6 anos. Eu me lembro que não havia instrumento nenhum na igreja. O único instrumento era a voz da mamãe. Então quando nós queríamos cantar, a gente escutava quem puxava, era um instrumento único. Sempre foi um espelho. Quero dizer a ela que nós, papai, seus filhos e toda a igreja, amamos muito. Quero dizer que o inimigo tentou impedir que ela gravasse essa música. Eu me lembro que no dia foi uma tanta tribulação. Mas eu disse, mãe, atrás desse microfone, há milhões de almas que precisam de Jesus. Por isso a senhora vai gravar, sim. Aleluia. Quero dizer a vocês que a mamãe não precisa de nada, porque ela podia gravar as 10 músicas, porque ela sempre foi uma voz lindíssima e toda a sua juventude dedicou ao Senhor. Mas quero dizer que o inimigo tentou impedir, e aquele dia ela me telefonou, Zé Luiz, manda o Carlos gravar, porque eu não vou gravar porque não dá. Eu disse, a senhora vai, pela misericórdia de Deus. Ela chegou no estúdio e nós oramos. Então, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Pode pedir o céu essa terra, o amor de Jesus é maior.
maravilhosa que esclareça o homem, porque é de Jesus Cristo. Sabe, irmãos? Jesus cura, diz essa música, e liberta, e transforma, e dá paz, e dá alegria, e dá vida eterna. Aos 12 anos, eu tive osteomielite. Muitos conhecem, é pus no osso, nessa perna direita aqui, na canela inteira, operação de 30 e poucos pontos. Isso em 1960. E a situação foi se agravando, irmãos. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Há gente que não crê, mas eu creio, porque é um fato. E quem nega um fato é um fato, irmão. Para não chamar de outra coisa. E a perna ia escorroendo na primeira semana, irmão. Eu lembro muito bem, eu desmaiava de dor. Nunca vi dor tão terrível. Os ossos iam apodrecendo e a dor era terrível na primeira semana. Muitos conhecem, mas eu conto de novo o que Jesus fez por mim. Eu metia a cabeça na parede, irmãos, de dor. De dor, eu metia a cabeça na parede. Eu jogava muito futebol, sempre gostei. Estava privado disso também. Lembro até, na primeira semana, eu fui até com meu tio velho, na Santa Casa. Desmaiei lá na casa dele. E pegaram-se uma agulha muito grande, junto com a seringa, e deram no meio da perna para puxar o pulso. Eu entrei em desespero. Foi se agravando, operou-se a primeira vez, doutor Bartolomeu, e voltou a segunda vez a doença, irmãos. E o médico disse assim: olha, seu Fuete, para o meu pai, não pode voltar na terceira, não. Nós temos que amputar a perna inteira. E um dia eu na rua, irmãos, vi a mancha roxa, e ela começava com mancha roxa. Eu estava andando no carrinho, levando na rua. E voltou de novo. E aqueles buracos, eu tinha buracos enormes na perna, 5 buracos grandes, de onde saía a luz. Tem pessoas que saem até pedaços do osso já podre. Voltei, uma perna no chão, outra no carrinho, empurrando com a mão. Mas eu tinha a semente de Jesus Cristo. Eu fui criado no lar evangélico, eu agradeço 1000 vezes a Deus. Porque eu não preciso de droga para ser feliz. Eu não preciso me prostituir para ser feliz. Eu tenho Jesus! Eu tenho Jesus! Aleluia! Eu tenho Jesus! E essa semente estava aqui dentro. Eu era um menino introvertido, orgulhoso, quase não conversava com meu pai. Minha mãe falava para ele falava para minha mãe, para eu falar para minha mãe, falar para ele. Mas Jesus modifica o homem, irmão. Tira o complexo, tira a amargura, a tristeza e a angústia. E aquele dia eu falei: não é possível, eu vou perder a minha perna inteira direita. Entrei no banheiro lá em São Paulo, na Vila Clementina. Fechei a porta para ninguém ver, só eu e ele. Ajoelhei, chorei como nunca, porque eu nunca chorava, irmão. Agora eu choro, porque Jesus habita em mim. Não tenho vergonha, não. Muitos não se envergonham de tanta coisa nesse mundo, né, irmão? Tanta coisa errada, não se envergonha, fazem perante todas as pessoas. E eu não me envergonho do Evangelho de Deus, que é o poder. Está em Cristo Jesus, está em você, está naquele que crê. E ajoelhei, e a perna apodrecendo, e buracos enormes lá. Via-se até dentro. Falei: Senhor Jesus, se o Senhor me curar, eu vou ser um pregador do teu Evangelho. Vocês já sabem que ele curou, estou aqui, né, irmãos? Mas lá não sabia ainda. E depois eu passei talco nos olhos para minha mãe no banheiro. Eu tinha chorado e saí do banheiro, todo imponente, com o pé assim, ainda imponente, o homem assim, irmãos. Não seja orgulhoso, entregue seu coração para Jesus. É tão fácil, irmãos. Hoje eu não troco nada.
Naquela mesma noite, irmãos, começou a sair tanto pus. E pus e mais pus naquele buraco. Apertava a perna e saía pelos 5 buracos. Pus! E a minha mãe pegou um lençol de casal e foi rasgando e enxugando. Um lençol de casal. Rasgando e enxugando. Daquele dia em diante, irmãos, foi secando. E secando. E secou! E eu queria concretizar o meu sonho, estava dentro do meu coração, era ser jogador de futebol. E quando em 65 eu já comecei a jogar, e fui jogando por essa várzea toda. Eu era um bom jogador, desculpa a modéstia. Até que eu fui no São Paulo treinar, atingi o ápice, entrei no Morumbi o primeiro dia, irmãos, tremi, olhei aquele gigante, mas Deus sempre vinha comigo. Meu pai foi conversar com o Brandão naquela época, técnico do São Paulo. Ele falou, traz seu filho, daqui um mês nós vamos fazer um contrato. Deixa ele aí treinando, eu já estava treinando. Mas lá dentro do Morumbi, Deus veio e falou, você não me prometeu uma coisa? Lá sentado na grama. Sabe, irmãos? Peguei minha chuteirinha, pus debaixo do braço, fui para casa. Troquei a chuteirinha pela Bíblia Sagrada. Tem tantos crentes agora, eu quero que surja mais crentes aí, mesmo no meio futebolístico. E dão testemunho, graças a Deus, em todo lugar tem um servo de Deus. Estou aqui inteiro, louvando a Deus, gosto do que faço, sou feliz, tenho uma família, tenho uma igreja maravilhosa, tenho os irmãos, que mais vou querer? E digo para você, e quero nesta hora, não é, Davi? Eu creio em Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está aqui, irmão. Muita gente pensa que a gente é cantor do Evangelho. Nós somos pregadores do Evangelho. Jesus Cristo. A música acompanha, que Deus nos tem dado esse ministério. Mas nós não somos artistas de Deus. Somos pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus cura. Não há nome tão forte como aquele, irmão. Não há nome tão forte. E agora, você que está doente vai ficar de pé. Só que está doente, fica de pé. Aleluia. E nós vamos orar. Você vai sair daqui uma nova pessoa. Você crê? Me levantou? Se não crê, pode sentar, porque Jesus sempre falou, seja feito conforme a sua fé, e não a minha fé, mas a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. E nós todos aqui, e quero que todos os pastores também fiquem de pé. Todos os pastores e virem para a plateia e estejam as mãos. Aleluia. Quem está do lado é crente, põe a mão na pessoa.
O título dessa música é, olha que título mais singular, mais sublime. Cristo, a resposta. O que você quer mais? Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Entrega, irmão, o teu caminho. Você que veio com problema vai sair sem. Se estás angustiado, vai sair sem angústia. Se estás amargurado, vai sair sem amargura. Se você já pensou em suicídio, hoje mudou a sua vida. Você encontrou o mestre dos mestres, Jesus. Tenho certeza disso nessa noite. Você que é drogado, vai sair daqui diferente. Há uma pílula muito mais forte que a droga, muito mais real e não deturpa o corpo humano. Chama-se Jesus. Aleluia. Glória, aí você vai ser dono de si mesmo. Todos os complexos, culpas, vão sair. Porque Cristo é a resposta. Li o jornal outro dia, um rapaz andando à beira do Mar Morto, das praias do Mar Morto, caiu lá nas águas, e ele não sabia nadar, e desesperado começou a se debater. Todos são assim, que não sabem nadar, vai na água e desesperado, se debatendo, até ficar em cima, lutando contra a morte. Lute contra a morte, irmão. Lute contra a morte eterna. Lutando desesperadamente. Aí ele cansou e entregou a Deus a sua vida. Agora não tem mais jeito. Quando ele entregou o corpo, para a surpresa dele, irmãos, ele não afundava. Porque no Mar Morto há sal em abundância, e se a pessoa solta o corpo e sais minerais, que o corpo fica seguro em cima, não afunda. Assim é Jesus. Quando você entrega hoje. Por que não? Por que não hoje, irmão? Você que não aceitou Jesus como seu Salvador, por que não agora? Por quê? É tão fácil ser feliz e você toma tantos rumos. Você já entrou em crise, você entrou em angústia, a paz afugentou-se de você. Você já pensou em pôr fim à sua vida, a sua vida já não tem finalidade, mas hoje Cristo é a resposta. Cristo é a resposta. Cristo é a resposta. Se você
Se teus pensamentos conturbaram sua mente e você ficou descrente, já não vês mais ninguém. Se a sua vida se tornou uma rotina, já não tem finalidade, pensa ser o fim da linha. Falta-me alguém que está perto de você.
está dentro de você. Aleluia, a cruz está mais quente do que nunca. O sangue de Jesus continua quente. Aleluia. Aleluia. Minha alma está triste até a morte. Oh, Pai, isso não. Isso que estou vendo é que eu tenho que passar. Eu amo a humanidade. Mas a tua ira sobre mim, não. Não, não, Pai. Senhor, tu vencerás, tu serás rei, e pelo teu sofrimento, Senhor, muitos virão à salvação. Força, força.
seja feita a tua vontade. Eu irei até o fim. Eu irei. Basta. É chegada a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos do pecador. Basta.
está em 3 dimensões. Tudo. Portanto, a dimensão onde Deus está é a quarta. Se você pudesse enxergar nesta noite aqui, você veria os anjos do Senhor cantando e louvando a Deus junto conosco. Você veria o trono de Deus aqui, porque está na quarta dimensão. É onde o homem só chega se estiver em espírito, só chega se tiver fé. Então a quarta dimensão é eis que vejo os céus abertos. Eu já estou
já tenho um novo corpo. O novo corpo nós podemos contemplar Jerusalém. Paulo disse: quando isto, este corpo se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revestir da imortalidade, está tragada a morte na vitória. E Paulo disse: agora nós podemos gritar: ó morte, onde está o teu poder, o teu aguilhão? Aleluia! E nesta noite eu gostaria de fazer um apelo aos corações aqui presentes. Se tiver alguma pessoa que está necessitando da presença de Jesus no coração, para Ele libertar você do vício, libertar você da tristeza, e libertar você da angústia, e você tornar-se uma pessoa alegre, aleluia. Eu vou fazer uma oração aqui, para que eles depois cantem a última música, uma coisa maravilhosa. Se tiver alguém que está precisando de Jesus, está precisando dormir bem, está precisando levantar contente, vem aqui na frente e eu vou orar. E Deus vai te abençoar a sua vida. Aleluia. Tem alguém nesta noite, pode vir aqui na frente e nós vamos orar. Vou fazer uma oração para Deus abençoar você. E você sair daqui uma nova pessoa, uma pessoa transformada. Se tiver uma pessoa doente também, Jesus vai te curar. Ele tem poder para isso. Aleluia. Pode vir aqui à frente. Nós vamos orar. Tem mais alguém? Tem mais alguém que está precisando de Jesus? Vem aqui na frente. Pode chegar aqui. Tem mais alguém? Deus está te chamando. Deus está chamando. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso na vossa alma. Aleluia! Tem mais alguém? Venha Jesus. Jesus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Vai transformar. Vai fazer de você uma criatura nova. Você vai ser uma criatura diferente. Transformada, purificada, limpa pelo poder de Deus. Aleluia! Glória a Jesus está te chamando. Jesus está chamando você para te transformar, para fazer de você uma
através da nossa igreja. Nós vamos orar, a Bíblia Sagrada determina que nós oremos por eles também. Eles precisam das nossas orações. Como nós temos esse trabalho aqui espiritual, eles têm um trabalho lá para a humanidade também na parte material. Precisamos de homens que respeitem e amam a Deus. Um homem que respeite e ama a Deus, ele combate a pornografia na televisão, ele combate essa imundícia que está aí na televisão, nos jornais, nas revistas. Aleluia! Por isso nós precisamos orar para que Deus coloque no poder homens que temem o Senhor. Aleluia! Deus abençoe os deputados que estão conosco, representantes da nossa e outros que estão presentes. Estava presente também o Fausto Rocha, teve que sair. Eu gostaria que todos levantassem neste momento.